Olá, professor Giovanni aqui com você para darmos início ao nosso curso Desenvolva-se para Crescer, um curso que tem como objetivo levar até você conteúdos relacionados ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, ou seja, nós temos nos preocupado em estarmos lendo, estudando, pesquisando, para trazer assim ferramentas poderosas, que validadas, que possam de fato assim resultar na sua transformação, no teu crescimento, no teu progresso, na tua evolução, ok? E nós vamos iniciar aqui baseando um tema bastante interessante, né? Nós queremos aqui falar sobre este tema, o fracasso do ser humano. Lembrando que o objetivo dessa aula é que nós venhamos ter consciência que, de fato, os fracassos que ocorrem com relação à nossa vida não são um ponto final, ou seja, não tem como objetivo com que venhamos recuar, retroceder, parar, desistir em relação aos nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Não. Eles têm como objetivo um recomeço, ou seja, nós passarmos, como dizia Henry Ford, né, que o fracasso nada menos, nada mais é de uma forma de nós recomeçarmos, mas recomeçarmos de uma maneira bastante inteligente. Na verdade, nos faz nós parar para pensar, analisar, refletir e ver aonde erramos e como precisamos recomeçar de forma correta, ok? Vamos lá então, nós vamos aqui abordar este tema, né, o fracasso, uma definição do fracasso. Se você for ler, estudar, pesquisar essa palavra no dicionário, você vai ver que fracasso significa ou se define nisso: a ausência de sucesso, a ação de fracassar, de não obter o que se pretendia, em qualquer âmbito da vida, derrota ou insucesso. Então, essa é a definição. O que nós precisamos entender? Que o fracasso ele faz absolutamente, vamos dizer assim, um processo natural, em razão do DNA, do pecado na vida do ser humano, mas ele é um processo que faz parte para o nosso crescimento, o nosso progresso, a nossa evolução. Se você for buscar, ler, estudar, pesquisar sobre a vida de história de pessoas que alcançaram o topo, foram abençoadas, alcançaram um sucesso, todas, sem dúvida, tiveram seus momentos que fracassaram. Como eu disse, fracassar não significa você ter uma derrota permanente, mas uma derrota temporária. Ou seja, o fracasso, dependendo da forma que você vai olhar, ele pode servir para você como um herói, como um vilão. Ele pode te destruir como te promover. Pode ser uma bênção, uma maldição. Vai da forma que você vai observar. Por isso, o objetivo dessa aula é com que você venha analisar no decorrer da história da sua vida os fracassos que você teve e que você precisa, por meio deles, crescer. Então, essa é a definição de fracasso. Todos nós temos nossos fracassos, nossas limitações, nossas imperfeições, e o que precisamos fazer é saber lidar com elas. O segundo ponto, aspecto interessante aqui de nosso slide, é o seguinte. Nós vamos observar que nós encontramos nas Escrituras, na Bíblia, um exemplo onde o apóstolo Paulo, pela divina iluminação e inspiração do Espírito Santo, ele faz uma analogia. E essa analogia que ele escreve e registra em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, sobre dois personagens. Ele fala sobre Adão e sobre Cristo. E ele cita o exemplo de Adão, que Adão,
ele pecou, ele fracassou. E nós vamos observar que ele expressa dizendo que por causa disso, ele trouxe a maldição com relação do pecado, da morte. Mas ele cita o maior exemplo a ser seguido de Cristo. Que Cristo nos deu exemplo, por mais que ele teve toda aquela oposição de ordem espiritual, ação do inferno, de Satanás, os demônios, que ele tudo confrontou para que a sua história de vida resultasse no fracasso, como a ação dos judeus, como a ação dos romanos. Mas essa não foi a história final. Nós sabemos que Jesus, ele, diante de todo o processo, ele conseguiu reverter tudo. E a Bíblia diz que ele triunfou, né, sobre as potestades, triunfou sobre os inimigos humanamente falando, e triunfou também sobre a morte. Então Jesus, ele nos dá um grande exemplo com relação às dificuldades que nós podemos enfrentar aqui em vida, mas que nós podemos transformar, né, tudo isso em vitória, em triunfo, em êxodo, em sucesso. Então nós temos este exemplo, e Paulo expressa, conforme está aqui no nosso slide, Romanos 8:37, que por meio de Cristo, né, nós somos perdoados, reconciliados, como exemplo. E por causa disso nós somos mais que vencedores pelos méritos de Cristo. Então eu quero dizer para você que com relação à sua vida, à sua história, à sua existência neste plano divino, eu quero dizer que não importa as experiências que você teve com relação à sua vida, por mais amargas e doloridas que você enfrentou, mas entenda que os fracassos têm como objetivo de tratar com você para que você possa crescer e evoluir. Vamos aqui para nosso terceiro aspecto interessante que podemos abordar aqui. Por que o ser humano ele fracassa? Qual a razão ou a causa, visto que a gente sempre faz menção sobre uma lei extremamente importante que não pode ser ignorada, e é uma lei extremamente universal, do universo realista, a lei chamada da causa e do efeito. Nós, na verdade, vivemos aqui, não é uma obra do acaso, nada acontece assim por sorte, por destino, por um processo acidental, não. Tudo tem uma causa, saiba você. Acredite você ou não, creia você ou não, mas tudo tem uma causa. E a questão é o seguinte: a maior causa do fracasso do ser humano, do fracasso do homem, está relacionada ao pecado original, que nós vamos observar aqui, registrado em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao 19. Segundo o que nós estudamos as Escrituras, a Bíblia, nós observamos que o texto está falando ali de um anjo de luz chamado Lúcifer. E a Bíblia diz que ele fracassou em razão do orgulho, da arrogância, da soberba, da prepotência. Esse pecado faz muita gente fracassar. Ao longo da história nós podemos observar muitos que se julgavam até tão poderosos, tão superiores, e acabaram, infelizmente, caindo em razão da arrogância. E a arrogância, ela se manifesta, na verdade, de várias formas, o pecado de orgulho. Ele se manifesta de várias maneiras. E ele tende a seguir a natureza do ser humano. Se o ser humano ele não trabalhar no aspecto do reconhecimento que ele não é um ser, ou seja, que ele não é um ser, digamos assim, um ser que pode-se dizer assim, imbatível, que não se destrói. Ele precisa reconhecer suas fragilidades. E quando ele reconhece, ele age de maneira oposta ao orgulho. Ele decide se humilhar. Ele decide agir de uma maneira humilde.
né? E nós podemos observar no decorrer da história que muitos caíram em razão de tal pecado. Então, nós precisamos reconhecermos nossas limitações. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios que muitos caem em razão da soberba, mas a Bíblia diz que a humildade ela procede à honra. Então, é uma virtude, na verdade, de poucos, mas que precisa ser praticada, a humildade. Mas nós vamos observar aqui atentamente, em outro ponto extremamente interessante, como superar os fracassos e transformá-los em vitória. Isso é possível? Sim. Porque o fracasso, na verdade, eu quero apresentar aqui essas razões. Primeiramente, nós fracassamos para reconhecer que precisamos ser mais humanos e menos deuses. Porque quando nós fracassamos, segundo aspecto aqui, para poder aprender com os nossos fracassos. E em terceiro, para poder crescer e evoluir nossos projetos de vida. Se você, por exemplo, for observar ao longo da história, nós temos muitos exemplos assim a ser seguidos de pessoas que foram extremamente abençoadas, que prosperaram, que passaram por este processo de fracasso, mas que conseguiram aprender. Ou seja, o fracasso foi uma escola, uma faculdade, um professor que o levou a crescer, né? Nós temos, por exemplo, a história de Thomas Edison, um dos maiores inventores que o mundo conheceu, que entre as suas invenções se destacou a lâmpada elétrica. E quando alguém questionou, porque ele já havia tentado, segundo ele, mais de 10 mil vezes, procurar descobrir como funcionava a lâmpada elétrica. Até então não tinha encontrado, porém, quando ele descobriu, passado 10 mil vezes, perguntaram, questionando essa questão. Ele disse, olha, na verdade as outras eu descobri, as outras vezes, que não funcionava. E essa única forma que eu encontrei, ela funciona, e essa é a maneira que eu descobri a lâmpada elétrica. Então o fracasso, ele na verdade tem esse destaque. Se nós formos observar a história, por exemplo, de Abraham Lincoln, que teve muitas derrotas temporárias na sua vida. Então Napoleão Hill ele vai falar no seu best-seller Quem Pensa Enriquece, e quando ele levou precisamente mais de 20 anos estudando a vida de mais de 25 mil homens, que só dentre esses 25, só 500 permaneceram no topo, e ele fala sobre as 30 causas do fracasso do ser humano. Então, o ser humano ele precisa aprender com os seus fracassos, evoluir. Então, que esta aula aqui possa ter como objetivo trabalhar na sua mente, no seu coração, para que você possa crescer diante dos embates da vida que você tem enfrentado. Não pense em recuar, retroceder, desistir, mas pense em aprender. Nós vamos observar aqui, para revisar a nossa aula que nós tivemos aqui, nós aprendemos aqui o que é o fracasso, tivemos uma definição. Aprendemos aqui por que fracassamos, a causa do nosso fracasso, a razão do pecado chamado orgulho, e como superar o fracasso. Nós conseguimos superar aprendendo com ele, evoluindo com ele. Eu quero aqui deixar uma lição que você vai fazer. Depois dessa aula você vai tomar uma folha de papel, vai escrever sobre os seus fracassos, que assim mais marcaram sua vida. E você vai parar, pensar, analisar, será que esses fracassos ainda permanecem te impedindo com que você venha a crescer, se desenvolver nas demais áreas que assim você deseja crescer? Porque esses fracassos eles podem estar ligados à sua programação mental. Nós vamos falar mais na frente. O seu paradigma, que leva a trazer repetições de programação.
de comportamentos, levando a nos dominar por crenças limitantes, por bloqueios emocionais. E você vai parar para analisar esses fracassos que você sente que te travam, te bloqueiam. E você vai parar para analisar, para você refletir o que você pode fazer para que você possa melhorar nesse aspecto. Essa foi a nossa aula e nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!